Então, pessoal, aqui para concluir o nosso cronograma geral desse projeto, vamos lá para o quarto quadro, número 4 aqui. Falamos do recurso temporal, falamos do recurso humano, que é quantitativo, e agora vamos falar do recurso financeiro. Como meu espacinho aqui é bem curtinho, eu não coloquei todos os números, né? Mas é só para vocês terem uma noção. Então, pessoal, falar de recurso financeiro depende de orçamento, depende de muitas habilidades na área financeira, na área de contas a pagar, a receber, na área contábil. Então, assim, normalmente não é a pessoa que desenvolve o projeto que dá conta de fazer esse orçamento, tá? Precisa ter pessoas dentro desse projeto que entendem de orçamento, tá? Por isso que aí entra lá, acho que umas 4 aulas atrás, uns 4 encontros atrás, eu falei sobre os agentes que compõem um projeto. Lá naqueles agentes lá, precisa ter uma das pessoas que entende da parte contábil, da parte orçamento, a parte comercial, certo? Não necessariamente precisa a pessoa que vai desenvolver ele, que vai planejar ele, precisa de compreender, tá? Então é a mesma estrutura aqui, ó. Continua o projeto 1, o A aqui o acompanhamento, entre planejado e realizado, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Lembrando que entre janeiro e março é a realização da primeira etapa. Entre abril e junho é a realização da segunda etapa. E entre julho e outubro, eu não fiz aqui para baixo aqui, mas é a realização da terceira etapa. E aí então você vai pegar essas informações, preste atenção, não é você que vai desenvolver. Às vezes o cara que planeja o cronograma, muitas das vezes ele não tem essa capacidade técnica de fazer orçamento. Porque fazer orçamento precisa saber qual o quantitativo de materiais que vai utilizar, certo? Qual que é o quantitativo de aquelas pessoas que a gente falou agora há pouco, quanto que vai custá-las por mês, qual que são os itens que tem que ser comprado, enfim, tudo que vai gastar, que vai desembolsar, que é dinheiro mesmo. Então tudo isso aí é feito à parte. Depois que fez tudo isso aqui à parte, e isso tudo pensando em cada atividade. E aí a gente vem cá e demonstra, lembrando que isso aqui é um cronograma demonstrativo, para a gente acompanhar entre o que foi previsto e o que foi realizado. Então aqui, ó, para a atividade 1, eu cheguei na conclusão que vai precisar de 35, mas aí aqui eu não tenho espaço, mas vocês aí tem. Coloca aí, ó, 35 mil reais para desenvolver a atividade número 1, certo? Depois, quando for realizado, a gente vai ver quanto é que gastou mesmo, mas o que foi planejado é 35 mil. Atividade número 2, 25 mil, aqui ao longo de fevereiro. Atividade número 3, 10 mil reais. Depois aqui, plano para a segunda etapa. Em abril, atividade número 4, 62 mil reais. Em maio, que é a atividade número 5, 42 mil reais. Em junho, atividade número 6, 25 mil reais. E aí, eu não fiz aqui embaixo, mas vocês colocam aí, ó, terceira etapa, atividade número 7. Em julho, 80 mil reais. Não é aqui na frente não, tá, pessoal? Esses dados aqui, ó, vocês vão colocar aqui abaixo, que é atividade 7, 8 e 9. E aí vai colocar essas informações aqui abaixo. Então, julho, 80 mil. Atividade 8, agosto, 20 mil. Atividade 9, que é 2 meses, setembro, 18 mil, outubro, 10 mil reais. Isso aqui, pessoal, como eu acabei de comentar, é um acompanhamento. Tá? Então, esses cálculos devem ser feitos à parte e traz para cá, ok? E aí, para finalizar, o que a gente fez aqui? A gente fez um levantamento, só fazer uma observaçãozinha aqui, ó, financeiro barra material, ou seja, tudo que eu preciso gastar, todos os bens materiais que eu preciso, se for aluguel de prédio, se for qualquer outro tipo de coisa, eu preciso descrever aqui, ó, tá? Como atividade ou como compra, aquisição, enfim, eu tenho que descrever aqui, ó. Não, desculpa. Eu não preciso descrever aqui, eu descrevo aqui fora quando eu vou fazer o levantamento total. Aqui eu só venho aqui e informo o custo de cada atividade, tá? Perdão, aí eu cometi uma gafe aqui. Então eu determinei para vocês aqui os valores. E aí, pessoal, por que a gente fez essa tabela maluca desse tamanhozão aqui? Para vocês compreenderem o início da nossa aula,
que nós falamos sobre a priorização de projetos. Eu posso dizer priorização de projetos. Vocês podem reparar que desde o início eu mantive aqui, ó, projeto 1. Toda essa planilha imensa de grande aqui, pessoal, que é esse projeto 1, ao mesmo tempo pode ser que exista o projeto 2, 3, 4, 5, 10, 12, todos ao mesmo tempo. E aí, quem é o responsável por decidir, o engenheiro, o dono, o diretor, o sócio que seja, o acionista, eles vão olhar para isso aqui, ó, qual que é a quantidade de recursos humanos que a gente vai utilizar, qual que é a quantidade de recurso financeiro que a gente vai utilizar, quanto tempo que leva para realizar o projeto 1. E eles vão fazer essas ponderações, analisando tudo isso aqui, ó, analisando todos os projetos na mão. Me parece ser melhor a gente executar esse projeto aqui primeiro, né? Aí vem a prioridade. Mas não só priorizar projetos, como também priorizar atividades. Neste exemplo aqui, eu coloquei como construção de uma casa, então não tem como fazer primeiro o acabamento para depois fazer a fundação. Não tem como fazer primeiro a alvenaria para depois a fundação, né? Tem essa sequência. Só que dentro dos serviços da alvenaria, tem como eu trocar as atividades. Talvez a atividade 5, ela passe a virar 6, e a 6 passe a virar 5, e assim por diante. Eu posso alternar atividades, tá? Que é priorizar atividades. Às vezes, o custo da atividade, vamos dar um exemplo aqui, ó, atividade 4, R$102 mil. Tem como fazer ela depois, dentro da etapa 2. E aí, por causa do meu recurso financeiro, que eu não tenho disponível agora, eu posso fazer primeiro, talvez, se der para fazer, eu posso fazer a atividade número 6, que custa, aqui ficou no lugar errado, tá, pessoal? Esses 25 mil aqui não é comum. 25 mil, ele é aqui, ó, planejado. Então, às vezes, em vez de fazer a primeira atividade, aqui na etapa 2, essa aqui de R$62 mil, eu posso fazer essa aqui primeiro de 25, se for possível, né? Porque eu vou ter o capital financeiro aqui é menor. E aí depois eu faço ela. Enfim, é priorizar o que dá para ser feito. Tá? É igual a gente está vivendo agora. Estamos vivendo um momento que as pessoas não podem fazer reuniões presenciais, não podem fazer projetos lá presenciais, etc. e tal. Então, com certeza, em diversas empresas nesse momento, eles estão alternando, priorizando a atividade a ser feita agora. Ó, vamos fazer agora a atividade tal e depois a gente faz essa atividade aqui, tá certo? E para finalizar aqui minha fala, eu quero dizer o seguinte, que se porventura tiver conflito de interesses, porque são profissionais, vocês lembram que tem profissionais aqui? Ali foi um exemplo simplório de um pedreiro, um carpinteiro, um amador e tal, mas existem projetos dentro de grandes empresas como o Perdigão, como a BRF, né? Enfim, empresas grandes, né? A Petrobras da vida, e aí vai. Empresas que têm projetos grandes em andamento e tem uma lista imensa de pessoas que estão participando desse projeto. E aí pode ser que dê conflito de interesse. Pode ser que as pessoas que estão empenhadas para realizar a atividade 4 seja diferente das pessoas que vão realizar a atividade 5. E aí, entre esses dois públicos aqui, ó, o grupo de pessoas da atividade 4 e 5, eles começam a ter conflitos. Não, tem que fazer a minha primeiro, tem que fazer a minha primeiro, e fica naquela briga. Então, ou seja, o diretor do projeto, ele que vai desenhar qual que vai ser essa ordem que vai ser seguido. Se está tendo brigas, se está tendo essas discórdias, esses conflitos, é porque não definiu as prioridades, não definiu qual que é a sequência que vai ser seguida de atividades, tá certo? E aí, pessoal, para finalizar essa aula aqui de hoje, né, que é a aula do dia 7 no caso, eu trago duas dicas. A dica número 17, que é harmonize as prioridades do projeto. O que seria harmonizar? É fazer com que essas pessoas que estão envolvidas em cada atividade compreendam por que elas estão aqui, que elas entendam, né, por dois motivos. Ou que elas entendam na coerência, ou elas entendam na obrigação, né? Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou você obedece porque você compreendeu, ou você obedece porque você foi mandado. Mas precisa haver essa harmonização de prioridades. E a dica número 16 é concilie seus projetos para evitar conflito. Que vai haver conflito, existe recurso de dinheiro envolvido, existe tempo envolvido, tempo é valioso.
existe sequências de coisas envolvidas. Então o que acontece? Bem provável que vai ter conflitos. Pode ser conflitos a menos, conflitos simples, mas haverá conflitos. Então, ou seja, trabalhe para conciliar esses projetos de tal maneira que as pessoas fiquem satisfeitas, ou pelo menos façam, né? Ou por satisfação ou por obrigação, mas que façam. Mas enfim, evitar conflitos. Então a dica 17 é: harmonize as prioridades do projeto. Dica 16, concilie seus projetos para evitar conflitos, certo? Pessoal, e aí então aqui acaba a nossa aula de manhã, de terça-feira. Eu quero que vocês, eu vou refrescar a cabeça de vocês, né, porque os vídeos ficam um pouquinho grandes e os quadros também ficam às vezes um pouquinho complexo de entender. Então não vou passar mais nada para a aula de amanhã, tá? É só isso aqui, aula de manhã, no caso para vocês que estão assistindo agora é a aula de hoje, né? Só copiem isso aqui e tentem compreender, tá? Que nós desenhamos todo o recurso temporal, todo o recurso humano e todo o recurso financeiro. Isso em quantidade, quantitativos, tá bom? E essa é a primeira fase, que é o fazer, que é o planejar. Depois vai ser a fase de realizar conforme o projeto estiver acontecendo, tá certo? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, até mais para vocês.